Oi, amores! Então, estamos aqui hoje para dar continuidade em equação do primeiro grau, corrigir alguma das atividades e ver a parte 2 de como resolver uma equação do primeiro grau. Primeiro, para a gente lembrar, é uma equação. Quando que é uma equação? Quando eu tenho uma expressão algébrica, ou seja, eu tenho a parte da incógnita, da variável, né, da letra, eu tenho uma igualdade e eu tenho uma expressão algébrica. Então, isso é uma equação. Tem que ter uma igualdade. Em uma equação, o que está no lado esquerdo da igualdade é chamado de primeiro membro, como a gente já viu no vídeo anterior, e o que está no lado direito na igualdade é o segundo membro. Então, uma equação é dividida em dois membros. O que está no primeiro lado da igualdade, no lado esquerdo, e o que está no lado direito, depois do sinal de igual, é segundo membro. Então, ela tem dois membros. E por que ela é uma equação do primeiro grau? Porque o expoente da incógnita, da variável, o expoente é 1. Por isso que é do primeiro grau. Sempre o maior expoente da incógnita, da letra, vai determinar o grau de uma equação, certo? Então, a gente viu na aula anterior como resolver pela lógica. Então, a pergunta para mim foi, para vocês, que número que se eu diminuir 3, o resultado vai ser igual a 18? Então, nesse caso, vocês responderam x igual a 21, que esse valor de x, ele vale 21. Por quê? Então, vamos para a prova. Eu tenho x menos 3 igual a 18. Se eu pegar 21 e diminuir 3 igual a 18, 21 menos 3, 18 igual a 18. Isso é verdadeiro? Sim, ok. Isto é verdadeiro, tá certinho, tá? 18 é igual a 18. Lembrando que uma equação é como se fosse uma balança. Então, imagina, tem 18 quilos de um lado e 18 quilos do outro. Ela tá balanceada? Tá, então está correto, tá? Então, esse foi o teste de verificação para ver se a minha igualdade ela está correta. Então, deu tudo ok, certo? Então, isso a gente viu pela parte lógica. Agora, a gente tem a mesma equação aqui e a gente vai começar a ver os processos. O primeiro processo que a gente vai ver é o processo chamado de processo aditivo. O que que é? Quando eu vou resolver uma equação, eu quero saber o valor da incógnita. Nesse caso aqui, x menos 3 igual a 18, eu quero saber qual o valor de x. Quando eu tenho uma igualdade, eu consigo achar o valor que satisfaz, que torne essa igualdade verdadeira, tá? Então, nesse caso, pelo processo aditivo, o que que eu vou fazer? Tem que ficar apenas a incógnita, a letra no primeiro membro, e os números no segundo membro. Então, se eu quero saber o valor de x, tem que ter só a letra desse lado, esse 3 aqui ele tem que sair, esse menos 3. Como é que eu faço para zerar esse menos 3? É só eu adicionar, ou é só eu acrescentar o número oposto a ele. Qual é o oposto de menos 3? É mais 3. Então, olha só, eu vou deixar o x menos 3 igual a 18. Então, deixei aqui. Deixei esse espacinho porque se eu quero zerar e deixar só o x no primeiro membro, então é só acrescentar o oposto de menos 3, que é mais 3. Mas como é uma equação, pense numa balança. Tudo que eu acrescentar de um lado, se eu acrescentar 3 quilos de um lado da balança, ela vai ficar desequilibrada. Para ela ficar equilibrada, eu também vou acrescentar 3 do outro lado da igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Eu acrescentei 3 unidades aqui, eu tenho que acrescentar 3 do outro lado. Se eu tirar 10 unidades de um lado, eu vou ter que tirar 10 unidades do outro. Porque senão a minha balança, ela fica capenga, né? Como diríamos. Ela não vai dar certo, vai ficar desequilibrada. E uma equação é equilíbrio. Eu tenho que equilibrar, eu tenho que equacionar, certo? Quando eu fiz isso, 3 menos 3, ó, devo 3, paguei 3, eu zerei minha conta. Então, eu posso anular.
Sobrou o que no primeiro membro? Sobrou o x igual, e agora eu vou aqui para o segundo membro, 18 mais 3, que dá 21. O mesmo resultado que a gente encontrou pela lógica. Esse aqui, ele é chamado de método aditivo, tá? Então, a gente fez pelo método aditivo. Então, esse seria o método correto de se fazer. A gente tem um método que é chamado de, eu gosto de chamar de macete. Por quê? O que vocês perceberam? Aqui eu tinha um 3 negativo e aqui o 3 ele ficou positivo. Então, por esse macete, que eu vou chamar pelo método do macete, que é um jeitinho de fazer sem precisar fazer pelo método aditivo, tá? Então, olha o processo. Eu vou repetir a mesma equação aqui, x menos 3 igual a 18. Quando eu vou resolver uma equação, tem que ficar o que tem letra de um lado e o que não tem letra do outro. Então, eu tenho que deixar o x no primeiro membro e vou colocar o sinal de igual. Por quê? O termo que tem que sair é esse menos 3, que ele tem que sair daqui e ele tem que vir para o segundo membro, tá? O 18 já está no segundo membro, ele está depois do sinal de igual. Então, eu só vou repetir ele. E o que diz esse macete? Quando eu vou retirar de um membro para passar para o outro, eu vou tirar de um lado do igual para passar para o outro lado do igual, muda a operação, inverte a operação. No caso aqui, se está subtraindo, ele mudou o membro, mudou o lado, ele mudou a operação, ele vai somando, tá? Diminuindo, vai adicionando, tá? Então, se ele tá multiplicando, vai dividindo. Então, é sempre a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração, da subtração a adição. A operação inversa da multiplicação é divisão e da divisão a multiplicação. Toda operação matemática tem uma inversa. Da potência é a radiciação e da radiciação é a potenciação. Então, toda operação ela vai ter uma inversa. Então, nesse caso, esse 3 aqui, ele tá subtraindo, ele tá diminuindo o x. Então, quando ele vir para o outro lado, para o segundo membro, ele inverte a operação. Se ele tá diminuindo, ele vem somando. Então, esse 3 que estava subtraindo, ele veio para cá, somando. Então, agora eu vou encontrar o valor de x. X igual a 18 mais 3, 21. Então, esse aqui é o método. A gente viu 3 métodos. Pela lógica, a gente viu o método aditivo e a gente viu esse método que é chamado de método do macete. Através do método aditivo, pode-se observar essa condição para a resolução de uma equação do primeiro grau, certo? Então, é esse aqui que a maioria usa e que nós vamos usar, que é o mais fácil de vocês compreender nesse momento que estamos de aula remota, tá? Então, vou dar continuidade, vamos usar esse método. Mudou o membro, mudou o lado da igualdade, mudou a operação, inverte a operação, ok? Então, memorizem isso. Olha esse exemplo aqui. Tenho x mais 9 igual a 17. Então, vamos pelo método. Eu vou deixar a incógnita, a letra de um lado da igualdade e os números para o outro. Letra no primeiro membro, números para o segundo membro, depois do igual. Então, vou deixar o x e já vou botar o igual. O 17, ele já está no segundo membro, então, vou deixar o 17. Quem é que vai ter que trocar de membro? O 9. O 9, ele vai vir aqui para o segundo membro, ele vai vir para cá. O 9, o que ele está fazendo com x? Ele está adicionando. Se ele está somando, ele vem para cá, subtraindo, que a operação inversa da adição é a subtração. Então, se ele está somando, ele vem subtraindo. Então, agora, é só eu fazer x igual 17 menos 9, que vai dar 8. Então, pronto, encontrei o valor de x, que é 8. Fácil, né? A gente pode verificar se isso é verdadeiro. Podemos fazer a verificação.
Como é que eu vou fazer a verificação? Eu só vou copiar a equação aqui, que a verificação é como se fosse tirar uma prova real. O x eu achei que é quanto? 8 mais 9 igual a 17. Agora, eu vou somar 8 mais 9. 17 é igual a 17. Opa, então está correto. Ok, certíssimo. A minha balança tem 17 quilos de um lado, 17 do outro. Essa igualdade, ela é verdadeira. Se não desse igual, eu fiz algum cálculo errado e não estaria correto o resultado da minha equação, certo? Nesse caso aqui, notem que eu tenho 3x igual a 27. Então, é o triplo de x igual a 27. Só lembrando que entre o número e uma letra, ou número e um parênteses, existe sempre uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu já tenho só a incógnita no primeiro membro e o número no segundo membro. Eu só tenho que tirar esse 3 aqui da frente do x, porque eu quero o valor de x. Então, eu já vou deixar o x aqui e vou botar o sinalzinho de igual. Vou repetir o 27, porque o 27 já tá no segundo membro, ó, tá depois do sinal de igual. Então, eu só vou repetir. E o que que esse 3, ele tá fazendo com x? Ele está multiplicando. Eu vou trazer ele para o segundo membro. Se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação, nesse caso, é a divisão. Então, se o 3 ele está multiplicando, ele vai para o outro membro dividindo o 27. Então, está multiplicando, ele veio dividindo. Então, ele veio dividindo o número 27. E agora, 27 dividido por 3 é 9. Pronto, o resultado de x é 9, tá? Então, se eu for fazer a verificação, se eu for verificar, eu sei que 3 vezes 9 vai ter que ser igual a 27. 3 vezes 9 é 27 e 27 igual a 27. Ok, então essa está correta, ok? Agora, nesse exemplo aqui, nesse caso, eu já tenho, ó, incógnita, letra no primeiro membro, número no segundo membro. A única coisa que eu vou ter que tirar é esse 8. O que que o 8 está fazendo com x? Ele está dividindo. Toda fração é uma divisão. Então, eu já vou deixar o x aqui igual. O 7 já está no segundo membro, então, eu só vou repetir o 7, já está do segundo lado da igual. Agora, esse 8, ele vai vir para o segundo membro. Ele está no primeiro membro, ele vai para o segundo. Mudou o lado da igualdade, mudou o membro, inverte a operação. Nossa, dei uma gaguejada agora. Inverte a operação. Ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, se ele está dividindo o x, ele veio para cá, para o segundo membro, multiplicando o 7. E 7 vezes 8 é 56. Então, o resultado do valor de x é 56. 56 dividido por 8 é 7. Então, ok, a verificação está correta. Mole, mole, né? Nesse caso aqui, aí também é simples, olha só. Eu vou deixar o que tem letra no primeiro membro, que é a incógnita do primeiro membro, só tem uma incógnita, então, só repetir ela aqui, igual. O 50, eu vou repetir ele, porque ele já tá no segundo membro, ó, ele tá depois do sinal de igual. Quem que vai mudar? Quem que vai mudar é o menos 10, que ele vai vir para o segundo membro. Então, ele sai do primeiro e vem para o segundo. O que que ele tá fazendo com x? Ele tá subtraindo. Qual é a operação inversa da subtração? Adição. Então, se aqui ele tá menos 10, ele tá negativo, ele vem para cá, mais 10. Ele tá subtraindo, ele vem somando. Sempre a operação inversa da subtração é adição. Então, 50 mais 10 é 60. Então, encontrei o valor de x, que é 60. Só reforçando, quando eu resolvo uma equação, eu quero saber qual o valor
da incógnita, que nesse caso é o x, e o x tem o valor de 60. Se eu for verificar, 60 menos 10 é igual a 50? É, então a minha verificação está correta. Próximo exemplo. Nesse caso aqui, a mesma coisa que a gente viu anteriormente, ó. Eu já tenho só incógnita e número do outro lado. Então, eu vou deixar o M igual e vou colocar o 48, que 48 já tá no segundo membro. O que eu tenho que tirar? É o 4 da frente do M. E aí, porque eu quero o valor de M, não o valor de 4M. Se eu quero só o valor de M, esse 4 ele vai mudar, ele vem para o segundo membro. O que ele está fazendo o 4 com M? Ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, quando ele vem para o segundo membro, para o outro lado da igualdade, ele inverte a operação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu faço aqui dividido por 4. E 48 dividido por 4 é 12. Então, pronto. Encontrei o valor de M, que é 12. Resolvido. Agora, nesse caso aqui, notem que eu tenho a incógnita de um lado no primeiro membro e incógnita no segundo. Número no primeiro membro, número no segundo. Então, a ideia é deixar tudo que é incógnita do primeiro membro e tudo que é número no segundo membro. Então, eu vou deixar o 2x aqui. E esse x, ele vai vir para o primeiro membro. Tudo que é letra para o primeiro lado do igual e tudo que é número para o segundo lado do igual. Vamos falar o português assim. Só que esse x aqui, quando ele não tem nenhum sinal, ele é positivo. Então, ele está somando. Então, se ele está somando, quando ele inverte, ele muda o lado da igualdade, ele muda o membro, ele inverte a operação. A operação inversa da adição é subtração. Então, se ele está somando, ele vem subtraindo. Então, já fiz o primeiro. Trouxe tudo que é letra para o primeiro membro. Agora, o menos 10, ele já está no segundo membro. Então, eu só repeti ele, tá aqui, menos 10. Quem é que vai mudar o membro agora? Esse 5. Então, letra no primeiro membro, números no segundo membro. Esse 5 vai vir para o segundo membro. Então, ele está somando, ele muda a operação. Se ele está somando, ele vem subtraindo. Está somando, mudou o lado da igualdade, ele veio para o segundo membro, mudou a operação, inverte a operação inversa da adição, subtração. Agora aqui, ó, 2x menos x. Comprei 2x, comi 1, sobrou quanto? 1x. Igual, devo 10, devo 5, ó, devo 10, devo 5, eu tô devendo 15. Resolvido. Então, o valor de x nessa equação tem o valor numérico de menos 15, certo? Esse outro exemplo aqui, a mesma coisa. Eu tenho incógnita no membro, incógnita no segundo membro. Tenho número no primeiro membro, número no segundo membro. Então, eu vou deixar tudo que é letra no primeiro lado da igualdade. Então, ó, deixei o 5x que já está no primeiro membro. Agora, esse 2x, ele vai vir para o primeiro membro. Aqui, quando ele não aparece o sinal, ele está somando. Se ele está somando, ele vem para cá diminuindo. Está somando, vem diminuindo. Então, eu deixei tudo que é letra de um lado da igualdade. Coloco o sinal de igual. Agora, o mais 16, ele já está no segundo membro. Então, eu só vou repetir ele como ele já está depois do igual, então, eu só vou repetir. E esse 8, ele vai vir para o segundo membro. Ele vai sair do primeiro e vem para o segundo. Sai do primeiro lado da igualdade e vem para o segundo. Ele está subtraindo aqui no primeiro membro. Se ele está subtraindo, aqui ele vem somando. Ele está diminuindo, vem somando. Sempre a operação inversa. Inverteu o membro, inverte a operação. Tá diminuindo, vem somando. Agora, eu tenho 5x.
Se eu tirar 2x, eu vou ficar com quantos x? 3x. 5x menos 2x, eu fiquei com 3x. Pensem assim, ó, comprei 5x, comi 2, ainda sobrou 3 para bater uma boquinha depois. Agora aqui, 16 mais 8 vai dar 24. Eu não encontrei o valor de x ainda, porque eu tenho 3x igual a 24. Ainda falta eu tirar esse 3 aqui da frente do x. Então, eu vou deixar o x igual e vou repetir aqui o 24, que já está no segundo lado da igualdade, no segundo membro. O que esse 3 está fazendo com x? Está multiplicando. Então, quando ele vir para o segundo membro, ele inverte a operação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele estava multiplicando, ele passou dividindo 24. E 24 dividido por 3 é 8. Então, eu encontrei o valor de x, que é 8. Resolvido. Fácil, né, gente? Esse outro exemplo, nesse caso aqui, eu tenho x terços mais 7 igual a 15. Primeiro passo, eu tenho a incógnita, eu tenho número e eu tenho número. Eu vou deixar o que tem letra no primeiro membro e o que tem número no segundo membro. Então, eu vou deixar o x terços aqui, vou botar o sinal de igual. O 15 já está no segundo membro, eu vou só repeti-lo. E esse 7 que está aqui, ele vai passar para o segundo membro. Ele está no primeiro lado da igualdade, ele vem para o segundo lado da igualdade. Só que quando muda o lado da igualdade, muda a operação, inverte a operação. Aqui ele está somando, então ele vem diminuindo. Então, ele está somando, ele veio para o segundo lado da igualdade, diminuindo, ó. Pulou do primeiro pro segundo. Agora sim, ó, letra de um lado da igualdade, número do outro. Agora, eu vou começar a encontrar o valor da minha equação. Vou deixar o x terços, tá? X sobre 3 igual. Agora, eu faço 15 menos 7. Que 15 menos 7 vai dar 8. Não encontrei o valor de x ainda. Por quê? Falta tirar esse 3 aqui. Então, eu vou botar x igual, vou repetir o 8, que está do outro lado da igualdade, e eu vou tirar esse 3 e vou passar, ele está no primeiro membro, ele vai vir pro segundo. O que o 3 está fazendo com x? Ele está dividindo. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Então, o 3 que ele está dividindo, ele vai passar aqui para o segundo membro, multiplicando. Então, vai dar 8 vezes 3. Então, eu vou conseguir encontrar o valor do meu x, que 8 vezes 3 é 24. Resolvido. Esse exemplo aqui, eu só tenho que fazer o quê? Eu tenho só uma incógnita no primeiro membro, número e número. Então, vou passar, tirar esse 5 daqui e passar para o segundo membro. Então, vou deixar o 2x igual. O menos 7 já está no segundo membro. Ó, ele está negativo, ele continua negativo. Eu não mexi nele. Então, eu deixei como ele está. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 5 e vou passar ele para o segundo membro. Letra no primeiro membro, número no segundo membro. Então, ele está subtraindo. Se ele está subtraindo, ele vai passar para cá, somando. Ele está diminuindo, passa somando, inverte a operação. Então, vai ficar 2x igual. Agora, aqui, eu devo 7, paguei 5, então, ainda estou devendo 2. Menos 7 mais 5, menos 2. Não se confundam que aqui não faz regra de sinal quando estou somando. Agora, só falta eu tirar esse 2 aqui da frente do x, que eu quero o valor de x. Então, vou deixar x igual e já vou repetir o menos 2 que está no segundo membro. O que vai acontecer? Esse 2, ele está multiplicando. Quando ele passar para o segundo membro, quando ele vir para cá, ele vai inverter a operação. A operação inversa da multiplicação é a
divisão. Então, ficou menos 2 dividido por 2. Nesse caso aqui, esse 2 ele é positivo, aí na divisão e multiplicação, aplica-se a regra dos sinais. Menos com mais, menos. 2 dividido por 2, 1. É uma divisão. 2 balas para 2 pessoas, cada uma fica com uma, feliz da vida, tá? Certo? O resultado, então, deu menos 1. E a última, a mesma coisa, ó, tenho letra de um lado, letra do outro, número e número. Vou deixar tudo que é letra, tudo que é incógnita no primeiro membro e tudo que é número no segundo. Então, vai ficar 2x. Agora, eu já vou pegar esse 4x e vou passar ele para o primeiro membro. Só que aqui ele tá positivo, então ele tá somando. Ele tá somando, ele vai passar, inverte, a operação inversa da adição é subtração. Tá somando, vem diminuindo. Então, já deixei tudo que é x no primeiro membro. Então, tudo que é x do primeiro lado do igual. Agora, eu vou repetir esse menos 18, porque ele já tá no segundo membro. E eu vou pegar esse menos 10 e vou trazer ele pro segundo membro. Então, número no segundo membro, letra no primeiro. Só que aqui ele tá diminuindo, tá subtraindo. A operação inversa da subtração, adição. Então, ele vem para cá, para o segundo membro, adicionando o 10. Ele estava diminuindo, veio somando. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2x, mas eu devo 4x. Se eu devo 4x, eu vou pagar 2, eu ainda vou ficar devendo 2x. Então, ó, devo 4x lá no bodega, paguei 2, ainda tô devendo 2. Então, vamos pagar, né, gente? Agora, devo 18 e tenho 10, eu ainda tô devendo 8. Devo 18, paguei 10, estou devendo 8. Ó, menos 18 mais 10, menos 8. Agora, só cuidem aqui, ó, vou deixar x igual a menos 8. Por quê? Eu vou ter que tirar esse menos 2 aqui da frente. O que que ele está fazendo? Multiplicando. Então, se ele está multiplicando, o menos 2 está multiplicando, o menos 2 passa dividindo. Ah, professora, por que que ele não ficou positivo? Porque ele não estava somando o x, ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão, então tomem cuidado com isso. Quando está diminuindo o x, o 10 passou somando. Só que aqui o menos 2 está multiplicando, o menos 2 passa dividindo. Agora, como é uma divisão, tem que fazer regra de sinais. Então, menos com menos, mais. Então, regra de sinais na multiplicação e divisão. Menos com menos, mais. E 8 dividido por 2, 4. Então, o x, nesse caso, deu 4 positivo. Resolvido. Então, essa é a parte 2, o processo de resolução de uma equação do primeiro grau. Espero que tenham entendido. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.